a nossa sociedade foi construída, né, pela voz do branco, né? Sim. Essa fala do branco foi sempre dita como certa. E aqui agora ela fala de uma mulher branca, a gente não se dá conta desse benefício. Exatamente. Então, assim, a questão, eu fico me perguntando o seguinte, a partir do momento que o branco, né, quer dizer, se existe um grupo que está sendo discriminado, tem um grupo aí que está sendo beneficiado todo o tempo. Exatamente. E esse grupo não para pensar nisso. Não se questiona Não se sobre questiona isso. sobre esse privilégio. Então, a partir do momento que esse grupo branco, né, não se questiona sobre esse privilégio, como que a gente vai ter esse diálogo? Como é que a gente caminha com essa luta? É por isso que é importante o lugar de fala, porque ele vai entender que ele fala de algum lugar. Porque a pessoa branca, no geral, ela se pensa universal, o homem branco. Eu sou um ser humano. E olha pra você, você é uma mulher, você é específico. Olha pra mim, você é negra. É Ele o não... conceito do outro. Do outro. E que no livro você vai no outro no do outro do outro. E ele não muito entende que legal ele também fala a partir de um lugar. E porque quando ele entende que ele fala a partir do lugar do grupo que é privilegiado, ele vai conseguir enxergar que o lugar dele impacta diretamente no nosso. Né? Que os privilégios dele foram construídos à base da nossa opressão. Então ele precisa se entender. Por isso que o lugar de fala incomoda muitas vezes as pessoas brancas, porque elas não querem se entender também como específicas falando de um lugar. Elas querem dizer, não, eu posso falar sobre tudo, eu sou universal. E você que é o específico. Então, quando ele entende que a sociedade é racista, que os privilégios dele foram construídos, ele vai entender a responsabilidade dele em lutar contra isso. E não achar que o racismo é só a gente, pessoas negras têm que lutar, que o machismo é só as mulheres que têm que combater. Então, o homem, quando ele percebe que a masculinidade, por exemplo, a gente teve um caso essa semana absurdo de uma menina que tomou 11 tiros no rosto, a Rafaela, porque o menino não soube ouvir, não. Ela não quis ficar com Então, ele. a gente é uma sociedade que constrói uma masculinidade tóxica, agressiva, violenta. Quando esse homem entende que essa masculinidade é construída desse jeito e ele toma consciência disso, ele pode começar a se responsabilizar para construir um outro tipo de ser homem que não seja ligado à violência. Mas quando ele não se percebe... Não tem anda, como não a gente caminha, amar, né? ele precisa se entender. Então, É muito difícil reconhecer privilégio, né? Isso precisa estar sendo realmente exposto, colocado. Incomodado. A gente fala o tempo inteiro de privilégio. O privilégio. Tem que abrir mão do privilégio. Para mudar a situação do Brasil, a gente vai ter que abrir mão, os privilegiados vão ter que abrir mão dos seus privilégios. Você acha que é possível alguém abrir mão dos seus privilégios? Assim, de graça, de mão beijada? Acho que não. Eu acho que passa por a pessoa se conscientizar da importância daquilo. Né? E às vezes não é nem abrir mão dos privilégios, é deixar de ter privilégio para ser direito para os outros. Porque é privilégio para você porque está oprimindo o outro, né? Claro. E aí só é privilégio quando os outros não têm direitos. É entender que os outros grupos têm que ser iguais para todos. Eu estive na Noruega recentemente e fiquei muito passada com a consciência que se tinha por conta de ter política pública de equidade de gênero há muitos anos. Então é um debate que as pessoas falam, não, isso está dado, isso é um direito, eu tenho que entender que isso... Então também passa também da gente ter mais políticas públicas eficientes, de debater esse tema nas escolas, que com a vinda da Judith Butler a gente viu o absurdo que foi. As pessoas, ideologia de gênero. Passa por todo um processo longo de transformação mesmo de mentalidade para que as pessoas entendam, né? Mas, no entanto, os grupos são bastante fragmentados. Dentro do movimento feminista, tem as feministas mais tradicionais, por exemplo, rechaçam as novas feministas. Dentro do movimento negro, a gente tem também são as subdivisões dentro das divisões. Você vê uma possibilidade da gente um dia agregar as nossas lutas? Eu não acho nem que é fragmentado, eu acho que a gente é diferente mesmo, heterogêneo. O movimento feminista ele não é algo homogêneo, às vezes as pessoas acham que feminismo é uma coisa só. Então, tem várias vertentes. Dentro da teoria feminista tem teoria radical, você tem marxista, você tem várias... Correntes de pensamento, e isso é importante, eu acho. Talvez não necessariamente a gente precise... ser homogêneo, se engajar numa luta só. Acho que a gente precisa interligar essas lutas. Acho que a gente precisa ter mais diálogos, porque tudo bem a gente ser diferente, mas eu acho que na hora que a Angela Davis fala, a gente precisava pensar nossas diferenças como fagulhas criativas e não como algo que nos divide. Né? Como é que juntas com as nossas diferenças a gente consegue pensar um projeto mais amplo e não usar mais a diferença para nos separar, porque diferente nós somos. Né? Eu não quero que a gente pense exatamente igual, mas como juntas a gente consegue pensar algo mais amplo respeitando essas diferenças. Às vezes as pessoas confundem lugar de fala com representatividade. Você não precisa ser negro para falar contra o racismo.
Você pode e deve se responsabilizar pelo racismo, só que você fala de um outro lugar. Né? Eu posso falar de gordofobia, trazer sei lá, matérias, trazer pessoas para falar sobre isso, mas não necessariamente só a pessoa gorda pode falar disso. O que a gente está dizendo é que é importante que a gente entenda falar, lugar de fala, você fala a partir do lugar que você pertence. Não significa que só a mulher pode falar contra o machismo, muito pelo contrário. O homem vai falar de machismo, de repente, no sentido de pensar, eu sou professor, eu tenho mulheres na bibliografia do meu curso, eu sou pai, eu pago a pensão, né? Eu divido as tarefas dentro de casa. Então, ele vai pensar por um outro lugar. Então, não necessariamente é só aquela pessoa que pode falar disso. A gente está nessa batalha há algum tempo. Eu ouço você falando e você tem uma fala que nos chama para o diálogo. E existe uma fala que é carregada de dor, que é ok, que é legítimo, que é uma história de dor, mas que essa dor tem que ser reconhecida e tem que virar uma fala política para abrir o diálogo. Porque senão vira uma fala do ressentimento. Estou conseguindo me fazer entender? Você está falando do mimimi. Que as pessoas caracterizam como mimimi. Existe uma fala que vem cheia de dor e de ressentimento e que não abre para o diálogo, não provoca o diálogo. Que é o oposto que você faz. Você tem uma fala que nos chama para o diálogo. Acho que quem pode explicar o que é caracterizado como mimimi é Djamila. Melhor que apesar da gente saber que é carregado de dor, mas você não traz esse ressentimento, você entende? Talvez eu não traga porque eu consegui elaborar, né? Eu tive algumas, sei lá, pude fazer terapia, tive acesso a alguns espaços, eu pude elaborar. Porque eu entendo também quando é essa fala de dor, porque eu já tive essa fala. Porque realmente é muito difícil, porque muitas vezes você está falando e o outro não escuta. Porque o lugar de fala, uma outra questão importante é a escuta. Claro. E muitas vezes o sujeito privilegiado, ele não se coloca naquela posição de escuta, ele já não quer nem ouvir aquilo. Isso é mimimi, eu não quero saber. E aí ele não entende, a pessoa que está falando, obviamente, se sente cada mais ainda machucada, porque aquela pessoa... E vai na dor e no ressentimento. Não está ouvindo. Então, se a gente está falando, você não está ouvindo, eu vou gritar para você, você escuta. Porque a pessoa também não entende a responsabilidade dela de não querer escutar. Então, muitas vezes, o outro está ali gritando, o outro é muito ressentido, mas você já refletiu se você está escutando o que as pessoas estão falando? Então, às vezes, a pessoa se coloca num lugar em que é mais fácil ela rejeitar. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Grada Quilombo, que ela diz, é mais fácil você reprimir e rejeitar para não ter que lidar com a verdade dos outros. Eu acho que tem uma melhora e isso é muito fruta das lutas mesmo, dos movimentos de pressionar e tensionar, né? Mas eu acho que ainda... tem um caminho longo pela frente, mas acho que a gente não pode negar que existiram alguns e que não tem volta mesmo. Não tem volta. Eu acho até que esse ódio que as pessoas têm hoje... Parece até que estamos regredindo. Não, mas eu acho que esse ódio que tem hoje é muito por conta de resposta aos avanços que a gente teve, inclusive. Sim, claro. É o então, medo. É o medo da gente avançar mais. Então, vamos barrar... porque vocês já viram demais, vamos barrar isso daqui. Então, aqui tá bom para vocês. Aqui tá bom para vocês. Então, eu vejo muito desse ódio hoje, não como uma coisa só assustadora. Tem a ver também com um pouco de avanço que a gente teve. Então, a Judith Butler está aqui, as pessoas falaram, não, a ideologia de gênero gritando, é porque a gente conseguiu minimamente avançar um pouco nesse debate sobre as questões de gênero. Né? Então, tem melhoras, mas eu acho que eles querem, barrar essas marolas progressistas que a gente teve, eu acho que a gente não vai ter volta mais.